Olá, meu nome é André, do Departamento de Comunicação do G10, e hoje nós vamos começar uma série de gravações, de podcasts, sobre o Outubro Rosa, tratando desse assunto, que é o mês de prevenção contra o câncer de mama. Então nós vamos conversar com alguns profissionais e também nós vamos falar com um caso real sobre o tema e sobre a importância da prevenção. E hoje o nosso primeiro podcast, nós vamos conversar, com o Dr. Marcelo Felipe Leonardo, que ele é mastologista, doutor? Muito obrigada. Isso, muito obrigado pelo convite, É uma honra para mim estar aqui falando com vocês nesse início, da campanha de vocês do Outubro Rosa, que é de extrema importância, para nós conseguirmos entender por que são feitas essas atuações para esclarecer as vantagens, de fazer a pesquisa, conhecer um pouco mais dessa doença, que muito dificilmente, se a pessoa fizer o controle adequadamente, ela vai ter um desfecho ruim após um diagnóstico desse, Doutor Marcelo, nós sabemos que só pelo fato de ser mulher já é um risco aí muito grande de ter o câncer de mama, E então, quais são os principais fatores de risco e quais são as prevenções? Os riscos, eles são divididos em riscos maiores ou riscos menores, Os principais fatores de riscos é ter alguém na família que teve a doença, Esse é o principal, principalmente mulheres da família mais jovens, que passam mais geneticamente o câncer de mama. A pessoa ter tido algum tipo de lesão que aumente o risco, algumas lesões benignas que fazem um aumento de risco, Existem fatores menores, como sedentarismo, ter tido o primeiro filho depois dos 35 anos ou nunca ter tido filhos, ter a mama extremamente densa, são fatores menores. Então, esses são os principais. A prevenção ela é feita baseada nos exames. Nos exames de rotina. As mulheres fazendo a mamografia, o ultrassom, o exame físico das mamas é o que não previne o aparecimento de uma eventual doença, mas previne a morte por câncer de mama, porque quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, iniciarmos o tratamento, mais sucesso nós vamos ter com uma morbidade menor, com menos problemas para as mulheres, Para a mulher, assim, ela já ficar com alerta, de será que é câncer ou se não é, Que tipo de alterações na mama ela pode ficar aí meio um pouco preocupada ou mais atenta a isso? Qualquer alteração na mama, seja o aparecimento de um nódulo, um abaulamento, ou uma retração da pele, ou uma mudança na areola, e no mamilo, qualquer secreção que saia sozinha pela mama. Então, qualquer alteração que ela note no tecido mamário ou na característica da pele ou notar alguma coisa no próprio tecido, tem que ser melhor investigado, Felizmente, na grande maioria das vezes, essas alterações são benignas, Principalmente a dor mamária, mas sempre que tiver alguma queixa ou notar alguma nodulação ou qualquer alteração da coloração, tanto da pele quanto da areola, mamilo, tem que procurar ajuda para saber certinho o que está acontecendo. Então, se ela detectar qualquer tipo de alteração, qual médico ela procura? Ela já vai direto num mastologista? É o ideal. O mastologista, a mastologia é a especialidade médica que lida com as doenças das mamas, Então, nós conseguimos pedir os exames adequados para conseguir o diagnóstico tanto de uma alteração benigna quanto do próprio câncer, É claro, se ela não tiver essa disponibilidade momentânea, ela deve procurar um ginecologista também que vai conseguir orientar nessa situação, Tanto encaminhar para algum serviço que tenha um mastologista ou um cirurgião oncológico, mas o ideal seria o mastologista, Se ela não tiver acesso direto a esse profissional, que procure o seu ginecologista, que o ginecologista também vai conseguir dar seguimento nos encaminhamentos e no que precisa ser feito. E homens, pode também ter câncer de mama? Sim, qualquer alteração na mama masculina tem que ser averiguada também.
porque 1% dos casos de câncer de mama são em homem. Então, não é tão baixo assim, né? 1 a cada 100 casos. Então, o homem também tem que olhar, ver se está tendo algum abaulamento, formação de um nódulo, ou alguma retração da pele, alguma modificação no tecido mamário, pode indicar algum problema e nós temos que fazer esse diagnóstico também. E o homem, né, pelo fato de às vezes não pensar que pode ser uma doença mais grave, acaba procurando o médico mais tardiamente. Isso é um problema, porque daí as doenças acabam se desenvolvendo com mais facilidade, né? No mês do Outubro Rosa é falado muito, né, da prevenção, o autocuidado, o autoconhecimento. Mas como que é feito esse autocuidado? Como Sim. que é? Na hora do banho, de repente até o cônjuge pode estar ajudando nisso? Na verdade, o principal, assim, para realmente ter uma efetividade, é a mulher realmente fazer os exames de rotina, né? Se for antes dos 35 anos, o ultrassom de mama é muito importante. A partir dos 15, 16 anos, nós podemos fazer já o ultrassom uma vez por ano. Aos 35 anos, mamografia e ultrassom. Não vendo nada nessa mamografia, ultrassom uma vez por ano até os 40 anos e a partir dos 40 anos, mamografia e ultrassom uma vez por ano. Isso é o principal da prevenção contra a morte por câncer de mama, né? Fora isso, o autoexame, né? A mulher se palpar uma vez por mês e notar se tem alguma alteração, se olhar na frente de um espelho, ver se tem alguma alteração da pele, alguma modificação no tecido mamário, né? Fora isso, pensando nos fatores de risco, né? Ela deve ter uma vida mais saudável, uma boa alimentação, evitar ter estresse. Eu sei que isso hoje em dia é uma coisa muito difícil, né? Mas evitar levar uma vida muito estressada e praticar atividades físicas, porque o sedentarismo também é um fator de risco. E, doutor, fazer mamografia dói? Então, a mamografia consiste em apertar o tecido mamário para que ele fique mais fino ali no aparelho. Quanto mais apertadinho ficar, melhor vai sair a qualidade do exame. Então, claro que existe um incômodo, né? Existem mulheres que sentem mais incômodo e mulheres que sentem muito pouco incômodo, né? Então, varia muito da sensibilidade de cada um, mas com certeza esse incômodo é irrisório perto do benefício que é você fazer a mamografia, né? Claro que pode incomodar o exame, mas é um exame relativamente rápido e que o benefício dele vale muito a pena correr esse transtorno, vamos dizer assim, né? A mulher que tem prótese mamária, ela tem um risco aumentado de ter câncer de mama? Não, na verdade o tecido mamário ele sempre fica na frente da prótese. A prótese pode estar na frente ou atrás do músculo, mas sempre o tecido mamário vai estar na frente da prótese. Então ele não me atrapalha em fazer o diagnóstico, não há uma perda de diagnóstico quando tem a prótese. Ela em si também não aumenta o risco, né? Existem até algumas doenças que estão relacionadas com a prótese, né? Mas desde que a mulher faça o controle certinho, no tempo correto, né, dos exames, isso não tem um impacto em termos de aumento de diagnóstico de câncer, nada disso. Uma mulher que ela é diagnosticada com câncer de mama, então ela vai fazer o tratamento. O câncer de mama, ele tem cura? Sim, com certeza. A cura está diretamente ligada a 2 fatores. O primeiro, ao tempo do diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. Desde que esse nódulo seja pego bem no início, nós temos 99%, 98% de chance de cura, né? Conforme o tempo vai passando com a doença em atividade, essa porcentagem vai diminuindo, né? É claro que existem, infelizmente, alguns tumores muito agressivos, né? Que têm crescimento rápido, que rapidamente se espalham pelo corpo, né? Mas, felizmente, na grande maioria dos casos, são tumores que, desde que diagnosticados precocemente, a grande chance é de cura completa. Muito bom, né? Muito bom saber disso também. Doutor, o senhor acha que as campanhas de Outubro Rosa ajudam nessa conscientização, né? Nesse alerta aí das mulheres sobre a importância dos cuidados precoces? E para o senhor, qual que é a importância dessa campanha, né? Que esse mês aí você provavelmente aí vai estar bem corrido, muitas pessoas vão estar buscando, né? Muito mais informação.
Mas não é só no Outubro Rosa, né? Sim, o Outubro Rosa é muito interessante porque ele lembra as pessoas da importância dos exames, né? Então, às vezes tem mulheres, agora nós passamos por um período muito difícil na pandemia, né, que afastou as pessoas do controle habitual, os consultórios até ficaram fechados por algum tempo, então teve um atraso das pacientes em busca dos exames. Então isso teve um impacto e a gente agora tem que começar a reverter isso, né? E o Outubro Rosa, eu acredito que nesse ano especificamente, ele vai ter um impacto muito grande para as pessoas lembrarem de fazer os seus exames, de procurarem o médico, que às vezes fazem lá 2 anos, 1 ano, que estão atrasadas devido à pandemia, né? Então, eu acho que sempre foi muito legal o Outubro Rosa para lembrar as pessoas disso, mas especificamente esse ano, eu acho que ele vai ter um recado muito mais forte para passar, sabe? Então, muito obrigada, Dr. Marcelo, Felipe Leonardo, né, por conceder essa entrevista aqui para o podcast para os colaboradores do G10. Muito obrigada. Obrigado vocês. Como eu falei, é uma honra estar falando com todos vocês na amplitude aí do G10, né?